Bom dia, são 8h15, sexta-feira, 16 de novembro. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O Congresso aprova o projeto que agiliza o atendimento para diagnóstico do câncer na rede pública de saúde. Texto que pune com cadeia quem comete crimes virtuais espera sanção da Presidente da República. O Senado discute criação de um fundo com recursos para construir aterros sanitários. Comemorações em homenagem à proclamação da República incluem um passeio especial para quem visitar o Congresso. Agora, no Senado em Dia. Quando terminar o ano, 520 mil brasileiros terão recebido um diagnóstico de câncer. A maioria desses pacientes busca tratamento no Sistema Único de Saúde, mas tem que esperar até 4 meses. Um projeto aprovado pelo Congresso determina a diminuição desse prazo para, no máximo, 60 dias. A repórter Sheila Assunção explica. A auxiliar de enfermagem Porfíria percebeu um caroço na mama em novembro do ano passado, mas só em janeiro conseguiu uma consulta com um mastologista. A dificuldade inicial foi muito grande. E mesmo eu trabalhando dentro da área. Depois de fazer vários exames, o diagnóstico de câncer saiu em março e no mês seguinte ela começou o tratamento. Já fez sessões de quimioterapia, uma cirurgia e agora vai começar a radioterapia. Essa demora para uma doença como câncer é terrível, porque ele vai tomando conta, ele não para. Ele não vai ficar esperando sair o tratamento, não vai ficar esperando você começar o tratamento para ele aumentar, ele vai crescendo, vai invadindo você ali caladinho por dentro. O início do tratamento costuma ser bem demorado no país. De acordo com uma auditoria do Tribunal de Contas da União, em média, os pacientes do SUS esperam 76 dias para fazer a primeira sessão de quimioterapia. A espera é ainda maior na radioterapia, 113 dias. Quem tem uma doença grave, ela não pode esperar mais de 100 dias para ter o primeiro atendimento. Então essa é a principal dificuldade que nós temos. Se algum paciente, especialmente da camada mais pobre da população, tem o diagnóstico de câncer, ele corre o risco de morrer antes de começar o tratamento, dependendo do estágio da doença em que se encontra. O início do tratamento de câncer deve ser feito em, no máximo, 60 dias a partir do diagnóstico. Esse prazo pode ser até menor, dependendo da necessidade do caso. A regra foi definida em um projeto de lei aprovado pelo Congresso. É útil para toda a população. A gente sabe que quanto mais rápido for o tratamento de uma lesão diagnosticada, maior a chance do paciente de cura, quanto menor esse tumor também. A proposta aprovada no Congresso também prevê o acesso gratuito e privilegiado a analgésicos derivados do ópio, como a morfina, para pacientes com câncer que estejam sofrendo com dores intensas e constantes. Os estados ficam obrigados a elaborar planos regionais de instalação de serviços especializados em oncologia. Essa prioridade no tratamento é o que vai assegurar ao portador de câncer a garantia de ter logo o tratamento e, portanto, as chances de cura muito, muito aumentadas. O ministro do TCU elogia a iniciativa do Congresso, mas lembra que há dificuldades para o cumprimento da nova lei. Nós vamos monitorar o cumprimento dessa lei. Só porque a lei saiu, no outro dia vai cumprir o prazo de 60 dias. Não vai ser assim. De acordo com o Tribunal de Contas da União, é necessário implantar pelo menos mais 100 unidades de tratamento de câncer nos estados brasileiros. Para virar lei, o texto aprovado pelo Congresso ainda precisa ser sancionado pela presidente Dilma. O Congresso aprovou recentemente o projeto que pune com cadeia quem cometer crimes virtuais. Esse tipo de delito ainda não faz parte do Código Penal, mas para virar lei ainda falta a sanção da presidente Dilma. Fazer compras pela internet e ter o cartão de crédito clonado. Ana Cláudia já teve esse problema 9 vezes. 12 prestações de R$600 foi a que mais me assustou. E as outras eram baixas, mas várias vezes, então isso deixa a gente insegura. As fraudes no sistema cibernético brasileiro causam um prejuízo de R$2 bilhões por ano, segundo a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Das 58 bilhões de operações realizadas na internet, em caixas eletrônicos e nas lojas, pelo menos 1.500 bilhão são fraudulentas. E os ataques cibernéticos podem gerar outros transtornos. O computador da atriz Carolina Dickmann foi invadido e fotos íntimas dela divulgadas na rede. No Brasil, não há punição para quem invade computadores.
O Código Penal é de 1940 e não prevê esse crime. Alguns sites governamentais, por exemplo, né, que já foram invadidos, né, essa foi uma situação que a gente teve acesso às máquinas, né, fizemos a perícia em cima delas, conseguimos reunir alguns elementos, mas depois no judiciário, né, esbarrou nessa questão, de repente, da legislação hoje, como é que é a tipificação dessa conduta, né? O processo acabou não prosperando e aí eu acho que quem perde acaba sendo a sociedade. O Congresso aprovou uma lei para corrigir o problema. Ela pune com detenção de 3 meses a 1 ano e multa quem invadir dispositivo eletrônico para obter, adulterar ou destruir dados sem que o dono das informações autorize. Também serão punidas pessoas que produzam, vendam ou distribuam programas que permitam as invasões. Quem violar mecanismos de segurança e obtiver segredos industriais pode pegar até 2 anos de prisão. E no caso de clonagem de cartões, a pena será de 1 a 5 anos, além de multa. A aplicação de um chupa-cabra na clonagem de um cartão de crédito num pagamento de posto de gasolina, por exemplo. Isso passa a ser agora um crime tipificado na lei e com uma pena estabelecida de forma muito clara. Para este professor de ciência da computação, se for sancionada, a lei vai impedir a pesquisa e o desenvolvimento de sistemas de segurança dentro do Brasil. Se a intenção desse parágrafo é coibir o acesso a programas, artefatos e dispositivos que possam levar à invasão de sistemas, ela é inócua, porque na internet você tem vários locais que gratuitamente, um Google em algum endereço e um clique para fazer o download, você tem isso na sua máquina, para você usar como sua consciência lhe orientar. O relator da lei no Senado diz que ela traz tranquilidade e segurança jurídica para o sistema cibernético brasileiro. O que nós estamos fazendo é estabelecendo uma resposta imediata a uma grande demanda da população brasileira, tendo em vista de que a utilização dos meios cibernéticos tem crescido geometricamente em nosso país. Pouco mais de 1 ano, esse é o prazo que os municípios têm para acabar com os lixões, de acordo com a Lei de Resíduos Sólidos, mas falta dinheiro. Um projeto em discussão no Senado propõe a criação de um fundo com recursos federais para construir aterros sanitários. A matéria está na pauta da Comissão de Assuntos Sociais. A Lei de Resíduos Sólidos está em vigor há 2 anos. Pelo texto, as cidades devem acabar com os lixões até 2014. Um investimento de 60 bilhões de reais. Mas, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, as prefeituras não têm dinheiro nem para fazer o plano de resíduos sólidos, uma das etapas previstas na lei. 9,7% dos municípios fizeram plano, o restante não fez plano. E não fez por quê? Porque não acredita naquela possibilidade que está na lei de que fazendo o plano tem dinheiro federal, porque o dinheiro federal não chega. O relator do orçamento reconhece: as cidades vão precisar do apoio da União para cumprir a lei e acabar com os lixões. Nós queremos que o governo federal seja parceiro das prefeituras na solução desse problema dos lixões e da coleta seletiva. A ideia era abrir um PAC, um programa de aceleração do crescimento específico para a questão do resíduo sólido, para os lixões, e as cidades se habilitariam apresentando projetos e discutindo soluções técnicas. O senador já levou a proposta ao Ministério das Cidades. O PAC dos resíduos sólidos também serviria para capacitar 1 milhão de catadores de lixo. Já que os lixões vão acabar, essas pessoas, de certa forma, vão ficar sem um tipo de atividade econômica. Eles precisam ser reciclados, eles precisam ser orientados para uma atividade que vai fazer com que eles possam ter sustento. O senador Eunício Oliveira quer mais. Ele propôs um fundo com recursos federais para construir aterros sanitários. Pelo projeto, o Tesouro Nacional deve assegurar 800 milhões de reais por ano para financiar 70% do valor das obras. O fundo pode ser prorrogado por até 10 anos. Exigir dos municípios brasileiros, o tratamento de resíduos sólidos está correto. Agora, exigir dos municípios brasileiros que faça essas estações, que construa essas estações, que faça o tratamento de resíduos sólidos sem a contrapartida do dinheiro é humanamente impossível ou economicamente impossível. O teatro vem ao Congresso. Comemorações em homenagem à proclamação da República incluem um passeio especial com participação de atores para quem visitar o Senado e a Câmara dos Deputados. Quem vier ao Congresso neste feriado terá uma experiência diferente. Além da tradicional visita que conta um pouco das atividades do Congresso, o visitante vai poder se encontrar com personagens marcantes na história da República. É trazer
essa história, resgatar essa história, fazer com que a população, o público visitante aqui do Palácio do Congresso Nacional se reconheça a própria história e possa, a partir de então, valorizá-la. Tiradentes, Aristides Lobo e Itamar Franco fazem parte da visita. O legado dele em relação ao curto período que ele ficou na presidência e como prefeito de Juiz de Fora, como senador de Minas também, toda essa trajetória dele foi marcada pela simplicidade, pela honestidade e o caráter, principalmente dele. Sou Aristides Lobo, jurista, político e jornalista. Vivi no Brasil imperial do século XIX e sempre defendi os ideais republicanos e o fim da escravatura. O meu personagem ele fala um pouco de quem ele foi e qual a importância dele para a Constituição da República da Independência. Do século XVIII foi escolhido Tiradentes, porque ele foi um grande precursor dos ideais republicanos. Do século XIX, Aristides Lobo, que foi jornalista e parlamentar. Do século XX, nós resgatamos a memória de Itamar Franco. Ele regulamentou a realização do plebiscito que possibilitou a população escolher entre república ou monarquia. Essas figuras históricas estão aqui para mostrar que o 15 de novembro não é um feriado qualquer. É quando o Brasil comemora a proclamação da República, que ocorreu há mais de um século, em 1889. Vida longa República! E aí está ela. Com as cores da bandeira, a República também virou personagem, para explicar aos visitantes o que essa palavra significa. A população são os cidadãos que escolhem os nossos representantes. Então, cabe a nós escolhermos as pessoas que vão exercer o poder de governo e cabe a essas pessoas escolhidas governar por nós, por todos os cidadãos. Os personagens do Visite em Cena, atores da companhia Caixa Cênica, também se apresentaram ao presidente do Senado, José Sarney. É uma maneira do povo ter, através dessa sugestão histórica, uma noção do que foi a República e como nós alcançamos uma etapa tão longa, mas tão vitoriosa. Eu acho que o Brasil é um país que deu certo. O Visite em Cena vai até domingo, com saídas de hora em hora, das 9h30 da manhã às 4h30 da tarde. A entrada é gratuita. Mais informações pelo e-mail visite@senado.leg.br. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação.